Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje com uma pauta muito especial, uma pauta muito importante. Hoje nós vamos falar sobre câncer de boca. E quem nos recebe é o Dr. Rafael de Toledo Barros, ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberto. É muito prazer estar aqui com você, muito prazer poder discutir sobre o câncer de boca. Acho que teremos uma ótima conversa. Perfeito, doutor. Nós que agradecemos a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. É um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, doutor, para que todos possam entender o que é o câncer de boca. O câncer de boca é um tumor maligno que acomete as estruturas da cavidade oral, podendo acometer a língua, a gengiva, toda essa mucosa, né, que é o tecido que reveste por dentro da boca, por exemplo, a parte interna do lábio, e corresponde a um tumor maligno com grande agressividade. Normalmente eles têm um grau de agressividade grande, podendo estender, por exemplo, algumas estruturas do pescoço e até à distância. São os tumores malignos que encontram as estruturas da boca. Sim, doutor. Agora vamos falar sobre fatores de risco. Certo. Então vamos lá. Os principais fatores de risco associados ao câncer de boca são o tabaco e o álcool, como grande parte dos tumores da minha especialidade. Sim. Né? Se a gente observar a associação desses fatores de risco, ou seja, o paciente que bebe e fuma bastante, a gente tem um aumento do risco de desenvolvimento de um câncer de boca em até 35 vezes com relação à população normal. Então, é importante a gente entender o tamanho dessa relação. Outros fatores, como próteses mal colocadas, prótese dentária, né, também aumentam esse risco. O HPV, o vírus HPV, ele tem uma relação maior com os cânceres de orofaringe, por isso que gera um pouco de confusão, porque uma estrutura está próxima da outra. Tem uma fraca relação com os cânceres de boca. A gente vai encontrar ali em 2% dos casos. Então é bem questionável se há, de fato, uma relação do HPV com os cânceres de boca. Perfeito. Doutor Rafael, quais são os sintomas? Olha, qualquer alteração da mucosa, esse tecido que reveste a boca, por exemplo, uma afta que dure mais do que 2 semanas, uma ferida que dure mais do que 2 semanas, alteração na coloração da mucosa, mais esbranquiçada, muito avermelhada, algum nódulozinho que surja nessa região, deve ser encarado como um sintoma associado aos sintomas iniciais de um possível câncer de boca. Tumores mais avançados aí já tem sintomas como úlceras que sangram, que doem muito, alteração da mobilidade da língua, mas o principal para a gente discutir, pensar em problema de saúde pública e de fato causar algum impacto, é a gente pensar nos sinais iniciais, porque a boca de fato ela é bastante visível, né? E é fácil, na grande maioria das vezes, de notar alguma dessas alterações. Doutor, eu não deixaria de perguntar, uma dúvida aqui, a afta pode ser um sinal de câncer de boca? Pode. Assim, o que popularmente as pessoas chamam de afta, né? Tá. Uma feridinha ali, uma úlcera. Sim. Que aparece dentro da boca. Se durar mais do que 2 semanas, deve ser levantada a suspeita e investigado. Ok, doutor. Doutor, vamos falar sobre prevenção. Vamos lá. Para a gente prevenir câncer de boca, a gente tem que lembrar aqui dos fatores de risco que eu coloquei, né? A não exposição aos fatores de risco é o principal fator para a gente se proteger do desenvolvimento de um eventual câncer de boca. Então, parar de fumar ou nunca fumar, cigarros convencionais ou cigarros eletrônicos, que têm sim relação também com o desenvolvimento desses tumores, e a realidade é que a gente nem sabe, por ter um tempo menor de uso, se com o passar do tempo a gente não vai ver um fator ainda mais grave, né, alguma relação ainda maior com o desenvolvimento desses tumores. Ajustar as próteses dentárias, então colocou ali uma prótese dentária para reconstrução e percebe-se que está machucando, não é para deixar machucando, deixei toda hora eu olho ali, tem uma feridinha, uma lesão, ela não está bem fixa, está balançando, não está bem ajustada, procure o dentista para que ele faça o ajuste, para que ao longo de alguns anos com isso não se torne um tumor maligno dentro da boca. Muito importante, viu, doutor? O doutor falou que muitas pessoas não têm noção disso, né? Muitas pessoas não têm noção e a gente pega na nossa prática clínica alguns tumores em pessoas que nunca beberam e nunca fumaram, sempre se cuidaram a vida inteira, um paciente idoso, coloca uma prótese dentária, essa prótese fica mal ajustada por longos anos, e acaba que não vai, né, no dentista, no dia a dia acaba deixando. E de repente isso se torna um tumor maligno e às vezes necessita de reconstruções bem extensas. Puxa vida. Doutor, e vamos falar sobre a idade. Existe uma idade, qual a idade mais comum
que possa ter o câncer de boca? Olha, é mais prevalente em pessoas acima de 50, principalmente acima de 60 anos. Os tumores de boca são mais frequentes, porque se a gente pensar que os fatores que mais se relacionam são exposição crônica a substâncias como o tabaco e o álcool, a gente entende que é um risco cumulativo. Então, quanto mais tempo você usa essas substâncias, mais chance de desenvolver esses tumores. Então, é mais comum em pacientes acima de 60 anos, uma parcela, mas assim, a gente tem uma parcela muito pequena de pacientes ao redor dos 40. O que a gente observa hoje, apesar de continuar sendo uma parcela pequena, é que tem um discreto aumento aí na prevalência nessa idade. Perfeito. Doutor, e qual a importância do diagnóstico precoce? Olha, vamos lá. Se a gente entender que a boca ela é uma estrutura bastante sofisticada, todo o movimento, as estruturas da boca elas correspondem a estruturas com funções muito delicadas. Se a gente pensar na movimentação da língua, na continência da boca pelos lábios, na movimentação da mandíbula. Se a gente opera e trata um tumor de boca bem inicial, a gente consegue preservar essas estruturas e a função delas. Não estou falando só de estética, estou falando de uma função funcional mesmo, uma questão funcional mesmo. Agora, se esse tumor avança e eu preciso fazer uma ressecção muito ampla, com reconstrução com retalho microcirúrgico, por exemplo, às vezes a gente tem que reconstruir a mandíbula fazendo microcirurgia, tirando um osso da perna. Então, não tem como a gente afirmar que vai ter uma preservação da função original, não vai ficar igual. Por melhor que fique, por mais modernas que sejam as tecnologias que a gente tenha hoje em dia, a gente não consegue reconstruir exatamente como era antes. E pensar que poderia ter sido descoberto com uma lesão bem pequenininha, que a gente resseca, fica praticamente igual, e às vezes nem radioterapia precisa para complementar. Olha aí, né? Então, olha o tamanho da importância de uma detecção precoce de um tumor que, em homens, é o quinto mais prevalente na população aqui no Brasil. São 15 mil novos casos todo ano aqui, então não é algo desprezível, né? Então, se a gente tiver essa atenção, a gente vai evitar que algumas pessoas fiquem com alterações funcionais e estéticas muito grandes. É um alerta, né, doutor? Exatamente. Doutor, e quando procurar a ajuda do especialista? Toda vez que for observado alguma alteração na cavidade oral que possa corresponder a uma lesão. Como eu expliquei, alguma feridinha, algum nódulo, por menor que seja, alteração na coloração da mucosa, podendo ficar esbranquiçada ou avermelhada. O que fica de lição é, mais de 2 semanas com alguma alteração na mucosa da boca, podendo ser uma ferida, alteração de cor ou um nódulo, procura um especialista. Porque se você tiver uma lesão como essa, nos permita tratar rapidamente. Principalmente se corresponde a uma pessoa que fuma e bebe bastante, bastante tempo, que a gente já sabe que tem mais risco de desenvolver esses tumores. Perfeito. Nossa, doutor, nós tivemos uma aula aqui hoje, viu, doutor? Espero que vocês Parabéns tenham gostado. pelo seu conhecimento, com certeza, doutor. E muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço a oportunidade e fico pensando que se puder ajudar algumas pessoas que desenvolvam um tumor de boca para a gente tratar rapidinho e fazer com que a qualidade de vida dessa pessoa se mantenha, minha missão já vai estar garantida aqui nessa entrevista. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade.